Bom dia a todos. Nós vamos iniciar aí a prestação da Secretaria da Saúde, segundo quadrimestre de 2023. Esta Comissão Permanente de Higiene e Saúde Pública esclarece que, no momento, o Executivo está sendo representado pelo senhor Dr. Ricardo Rui, secretário de Saúde, que fará explanações referentes à prestação de contas do segundo quadrimestre de 2023, obedecendo desta forma a Lei Complementar 141 de 13 de janeiro de 2012. Chamamos para compor a mesa o Dr. Ricardo Rui, secretário da Saúde. Por favor. Senhor Bruno Enão do Nascimento, chefe de Divisão Técnica de Gestão Orçamento e Financeira. Gabriela Pedroso, chefe de divisão. Maria Zélia Brito Souza, presidente do Conselho de Saúde. Apoio do gabinete, a Silvia Tonin. Após a apresentação, abrirei a palavra para os senhores vereadores que tiverem questões referentes à prestação de conta de segundo quadrimestre e após aberto para os questionamentos pelos interessados. As inscrições somente serão aceitas na hora da audiência. Os munícipes ainda poderão acompanhar o evento e enviar perguntas remotamente por meio da plataforma e-democracia. Eu vou passar a palavra para o Dr. Ricardo Rui, dar início a essa audiência. Posteriormente, ele nomeia a pessoa que vai fazer a explanação, doutor. Durante a explanação, eu vou abrir as inscrições para quem quiser fazer uso da palavra, tá? E eu vou deixar bem claro que essa é uma audiência de prestação de contas. Outras reivindicações, outros questionamentos, eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Não, eu estou calmo, como sempre, doutora. Vereadora Janete. Estou calmo. Então eu vou... É a audiência de prestação de contas do segundo quadrimestre de 2023. Reivindicações, outras questões que não diz respeito à prestação de conta, esse vereador, essa presidência não vai aceitar. Tá? E vou ser rígido com o tempo. Então, as inscrições estarão abertas a partir do momento que iniciar a explanação. Terminando a explanação, estão encerradas as inscrições, com exceção dos senhores vereadores. Então, com a palavra, o doutor Ricardo Rui, nosso secretário. Seja bem-vindo, doutor Ricardo, ao qual eu cumprimento toda a equipe da Secretaria da Saúde, equipe de guerreiros e guerreiras, né? Porque trabalhar com a saúde é muito difícil, momentos estressantes, momentos de alegria, momentos de estresse, né? A situação que a gente passa pela saúde a nível nacional. Eu passo a palavra para o doutor Ricardo Rui, que já foi vereador desta casa, foi nosso colega, foi um grande vereador e hoje é um grande secretário da Saúde aí que está administrando... Tentando resolver. Bom dia a todos. Essa secretaria. Quero cumprimentar o vereador Geraldo Celestino, presidente aqui dessa audiência, né? Cumprimentar os vereadores presentes aqui na audiência, a doutora Márcia, a nossa colega aí também, os funcionários desta casa. Muito orgulho de estar retornando aqui, onde fui vereador por 2 mandatos, hoje ocupando o cargo de secretário. Tentando aí fazer o melhor, né? Uma pasta bastante complexa, né? Cidade também muito grande, né? Com bastante diferenças aí, questões sociais. Quero cumprimentar a Zélia, presidente do Conselho Municipal, e o staff aqui da Saúde, né? Bruno, a Gabi. E teremos hoje a prestação do segundo quadrimestre de 2023, que são 5 itens, né? Então a execução financeira vai ficar a cargo aqui do Bruno, que é chefe de divisão. E depois passa para produção ambulatorial hospitalar, auditorias, vigilância e saúde, obras e infraestrutura com a Gabriela. Né? Então, vamos iniciar. Passar a palavra aqui para o Bruno, o chefe da divisão, que é da questão financeira da saúde, departamento financeiro, para a sua apresentação. Bom dia a todos e a todas. Só um minutinho.
antes de anunciar a presença da vereadora Janete Rocha Pietá, vereadora Márcia Tasquete, Carlinda e os representantes de vereadores, por favor, assessoria, passar os nomes. Já está aqui na mesa. Assessora de vereadores. A Sueli representando o vereador Jaime Júnior. E quem está representando o Dourado? Joyce. A Joyce representando o vereador Dourado. E o Rodrigo representando o assessor do vereador Alexandre Dentista. Os conselheiros presentes, a Zélia, nossa presidente do Conselho Municipal de Saúde, o qual já está aqui na mesa. Tá bom, agradeço a presença dos trabalhadores do grupo criado GT. O que é GT? É um grupo de trabalho que está debatendo os assuntos da violência externa aos usuários, que apoiam Sejam bem-vindos. Podemos dar início, doutor. Okay. Bom dia a todos e a todas. Em nome do vereador Geraldo, cumprimento todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, demais autoridades. Em nome da presidente do Conselho Municipal de Saúde, Zélia, cumprimento a todos os conselheiros e conselheiras aqui presentes e demais que estão nos acompanhando. Em nome do nosso secretário, Dr. Ricardo Rui, cumprimento a todos os trabalhadores, trabalhadoras que estão aqui presentes e a nossa equipe técnica que está aqui. Bom, nossa apresentação será em conformidade com a Lei Complementar 141, de 2012. Daremos sequência à questão do primeiro quadro aqui, baseado nas receitas do Tesouro Municipal, né, no qual este quadro é bastante conhecido, né, de todas as nossas apresentações. Eu chamo a atenção para a nossa expectativa de receita, né, que está presente aqui na última linha do quadro, de aproximadamente 4,9 bilhões a expectativa de receita para o ano de 2023, sendo que até o momento a receita realizada foi de 2,8 bilhões, o que significa que até o momento da expectativa da receita foi realizado 56,9%, né? Onde num cenário ideal, este quadro representaria 66%. Né? Então, estamos um pouquinho abaixo aí da expectativa de receita para um ano, nada muito fora do esperado. No quadro seguinte, nós apresentamos o mesmo quadro, só que de forma resumida, onde a primeira linha representa as receitas de impostos municipais, né? Onde nós temos aí o valor montante de 2,4 bilhões, e na linha abaixo, as receitas de transferências de constitucionais legais, as cotas partes do Estado e da União, representando 2,5 bilhões, sendo a estimativa prevista para o ano de 4,9 bilhões. Até o momento, essa receita realizada foi de 2,8 bilhões, sendo que 47% dessa receita é proveniente de impostos do Tesouro Municipal e 53% das cotas partes, tanto do Estado quanto da União. No quadro abaixo, nós apresentamos as despesas, né? Aí que significa o cômputo dos 15%, o mínimo constitucional que o município de Guarulhos deve investir em ações e serviços de saúde. Nós temos as subfunções da saúde, né? Nós detalhamos aí cada uma delas. A mais representativa, a mais significativa, está com relação à assistência hospitalar e ambulatorial, que representa 594 milhões até o momento, e a expectativa de 594 milhões, sendo que até o momento a despesa liquidada foi de 457 milhões. No cômputo de todas as subfunções, nós liquidamos até o momento 687 milhões em ações e serviços de saúde, e este é a base de cálculo para nós chegarmos ao resultado de 24,18% do orçamento previsto do Tesouro Municipal e das transferências da União e do Estado, estão acima aí dos 15% previsto com relação à Constituição. Neste quadro seguinte, nós detalhamos um pouquinho mais dos investimentos realizados em saúde, que não entram no cômputo dos 15%. Né? Então, temos aí um orçamento atualizado dessas receitas, dessas despesas que não entram no cômputo, sendo que até o momento o orçamento atualizado é de 558 milhões,
sendo que 331 milhões já foi liquidado. Então, se nós somarmos, né, o orçamento das transferências municipais obrigatórias junto com aquelas que não entram no cômputo do cálculo dos 15%, nós temos o orçamento atualizado de 1,5 bilhões, sendo que até o momento foi liquidado 1 bilhão. Nesse quadro, na sequência, nós apresentamos o histórico do percentual de aplicação, lá desde 2018 até 2023. É possível, se nós compararmos o ano de 2022 com 2023, há um acréscimo aí, nós saímos de 22,38% em 2022 para o número de 24,18% em 2023. Eu chamo a atenção para o crescimento da receita, de 2,6 bilhões para 2,8 bilhões, que significou um incremento de 6,5%. Porém, quando você analisa a despesa, de 597 milhões para 687 milhões, esse crescimento foi de mais de 10%. Então, nós tivemos um incremento menor da receita, porém a despesa teve um crescimento superior. Nesse próximo quadro, nós analisamos os repasses, tanto estaduais quanto federais. O Estado representa 4 modelos de financiamento direto para o município, sendo a atenção básica, a glicemia, o programa Dose Certa e o sistema prisional, numa expectativa de receita de 9,2 milhões ao ano. Nós apresentamos detalhadamente aí cada um dos meses, com os repasses que o Estado realiza. Observamos que ele realiza esse repasse quadrimestral, às vezes ele atrasa, mas não atrapalha a nossa execução, o recurso ele é totalmente realizado ao longo do ano. Até o momento, nós recebemos da expectativa de 9,2 milhões, 4,5 milhões até o final do segundo quadrimestre. Na última coluna, nós apresentamos o saldo bancário, vinculado a cada uma dessas contas. Na parte de baixo, nós apresentamos os recursos federais. Como é de conhecimento, são 2 os modelos de financiamento do governo federal. É o bloco de manutenção, conhecido também como bloco de custeio, e o bloco de estruturação. Os repasses vinculados ao bloco de manutenção têm certa linearidade, ficam por volta de 19 milhões por mês, e da nossa expectativa de 229 milhões ao ano, até o momento se realizou 175 milhões, o que representa 76%. Nesse quadro, nós detalhamos o quanto de cada fonte de recurso é proveniente do nosso orçamento total para 2023. Como é de conhecimento e como fica detalhado neste quadro, 77% das despesas realizadas com saúde são provenientes do Tesouro Municipal. O governo do Estado, as transferências estaduais significam 1,2% e as transferências de convênios federais, 21,5%. Esse número ele é bastante consolidado e se repete ao longo dos quadrimestres. Aqui é um outro modelo de apresentação, porém com os mesmos dados. Eu vou pular. Aqui nós apresentamos o orçamento inicial de 1º de janeiro de 2023 com o orçamento atualizado. Nós tivemos um incremento importante nas despesas e nas receitas, com o orçamento para 2023. Isso é importante devido aos aportes que acontecem ao longo do ano, eventuais superávit de contas vinculadas à saúde, que ao longo do ano vamos abrindo crédito extraordinário. E aí nós estamos apresentando aí o orçamento inicial e o orçamento atualizado. Com relação a esse quadro, nós apresentamos as despesas por fontes de recurso. O orçamento ele é de 1,5 bilhões até o momento, sendo que 1,2 do Tesouro Municipal, 25 milhões de convênios estaduais e 291 milhões dos convênios federais. Nas demais colunas, nós apresentamos a porcentagem de que foi empenhado, liquidado e pago. No quadro abaixo, nós apresentamos as despesas por grupo, sendo que as principais, a pessoal e encargos sociais, que hoje representa 41% das despesas com saúde, as despesas correntes, que significam 57,9%, e os investimentos que sempre se encontram nessa posição de 1 a 1,5%. Tivemos também algumas restituições ao longo do ano, que significaram apenas 0,1% até o momento. Neste quadro, nós apresentamos
as principais despesas com saúde, abrimos um pouquinho mais o leque da visão, né, das despesas. Pessoal em cargos sociais, como já apresentamos, significa um montante de 645 milhões ao longo de 2023 até o momento. E os demais principais projetos estão relacionados à gestão dos hospitais, das unidades de pronto atendimento, das unidades de CAPs e residências terapêuticas, dos serviços de hemodiálise, né, conhecido como contratos de serviços para tratamento dialítico, medicamentos, investimentos, subvenções sociais e as ações judiciais, cada uma com o seu orçamento atualizado, o quanto que foi liquidado até o momento e quanto que foi pago. Nesse quadro ele é bastante detalhado, eu vou pular, mas eu explico que se trata da execução do programa ProRede. Nós apresentamos aí a cada uma das unidades beneficiadas e agrupamos ao final do slide 15 o quadro resumido do quanto que cada bloco de assistência recebeu, né? Nós temos um montante total de 2,7 milhões do programa ProRede, sendo que a vigilância está vinculada a 686 mil, o bloco de atenção básica 1,8 milhões e o bloco de média e alta complexidade 678 mil. Nesse quadro nós apresentamos as despesas vinculadas ao programa, né, ao nosso PPA. São 5 os programas vinculados à saúde. Temos o programa 1, que é o programa de gestão do Sistema Único de Saúde, o programa 2 da atenção primária à saúde, o programa 3 do atendimento em média e alta complexidade, o programa 4 de ações de vigilância em saúde e o programa 5 de ações de assistência farmacêutica. Podemos observar a porcentagem correspondente de cada um ao orçamento geral que temos. Chamamos a atenção para o programa 3, né? Ampliação do atendimento em média e alta complexidade, que significa em torno de 54,8% do orçamento previsto. Na sequência, temos a atenção primária com 22,1% e o bloco de gestão com 19%. Também apresentamos aí os valores empenhados e liquidados para detalhamento. No quadro abaixo, e nos seguintes, nós apresentamos ações vinculadas a cada programa. Então, o que está consolidado num primeiro momento, nós apresentamos ações de cada um desses programas. Caso tenha dúvidas também, no final podemos dar maiores esclarecimentos. Então, eu estou passando aqui cada um dos programas com as suas respectivas ações. Nós vamos para o slide número 19, onde nós apresentamos detalhamento do bloco de manutenção dos repasses federais e do bloco de investimento dos repasses federais. Num primeiro momento, nós temos o bloco de manutenção, também, assim como o município, dividido em 5 blocos: atenção básica, média e alta complexidade, vigilância, assistência farmacêutica e gestão. O orçamento atualizado neste momento com relação ao bloco de manutenção federal é de 238 milhões, sendo que até o momento foi empenhado 226 milhões e liquidado 172 milhões. No quadro abaixo temos o bloco de investimento, o bloco conhecido como estruturação, que é para aquisição de equipamentos, materiais permanentes e obras de construção ou reforma. No momento, o orçamento atualizado do bloco de investimento se encontra em 6,2 milhões, sendo que até o momento foi empenhado 1,5 milhões e liquidado 320 mil. Nesse outro quadro, no slide 20, nós apresentamos até o momento o que nós recebemos, até o segundo quadrimestre, o que nós recebemos de emendas, propostas e convênios do recurso federal com relação à conta de investimento, sendo que a receita até o momento foi de 3,4 milhões, destes 195 mil já se encontra empenhado, uma parte se encontra liquidada e outra parte se encontra já paga. Nós trazemos ainda esse slide relacionado às despesas com o Covid-19. Se trata de saldos remanescentes de anos anteriores. Nós tivemos, ao longo da pandemia, doações provenientes principalmente do sistema judicial, onde para 2023, virou para o ano de 2023, 173 mil vinculado a essas doações. Ao longo da pandemia, esse valor ultrapassou um pouco mais de 2 milhões e existia este saldo no início de 2023, sendo que a maior parte dele já se encontra empenhado e uma parte já, inclusive, foi liquidado.
Com relação aos repasses estaduais, é importante também mostrarmos aqui que existe um saldo ainda de 500 mil. Lembrando que na época, nesses 3 anos de combate à pandemia, nós recebemos volumes superiores a 60 milhões do Estado para combate. Existia um saldo de 500 mil, principalmente com relação à aquisição de alguns equipamentos, que nesse ano iremos executar. Uma parte já se encontra empenhado e outra parte se encontra liquidado. Com relação aos repasses federais para combate ao Covid-19, lembrando que nesses 3 anos nós recebemos aportes do governo federal que somaram mais de 100 milhões, existia um saldo em 2023 de 603 mil. Porém, esse saldo já foi totalmente empenhado e liquidado. Hoje nós não temos saldos remanescentes de repasses federais vinculados ao combate à Covid-19. Nesse slide, nós trazemos os maiores credores da Secretaria da Saúde. Como vocês podem observar, os maiores credores estão vinculados à gestão compartilhada de nossas unidades de saúde, seja hospitalar, de pronto atendimento, os serviços de CAPS e residência terapêutica. Também apresentamos aqui a AFIP, serviços de hemodiálise, entre outros. Cada um se encontra aí detalhado. Nós tivemos uma linha de corte de credores acima de 5 milhões, e aí estão os 15 principais credores. Esse é o nosso último quadro. Nós apresentamos, como nas apresentações anteriores, os restos a pagar de cada ano. Eu chamo a atenção aqui para o restos a pagar de 2016. Infelizmente, nós apresentamos um dado incorreto, no momento de copiar e colar para o slide. Este valor de 2016 ele se encontra errado. Nós encaminharemos um ofício aqui a esta casa com o valor correto. A termos de ciência, se encontra no mesmo valor do quadrimestre passado, em torno um pouco mais de 5 milhões de reais de restos a pagar 2016. Nós pedimos desculpas pelo equívoco e apresentaremos um ofício à casa com o número correto. Da parte da execução orçamentária e financeira, era isso que tinha para apresentar. Me coloco à disposição ao final da apresentação. Vou passar aqui para a Gabriela, que vai continuar com relação à assistência. Bom dia a todos presentes e aos que nos assistem. Vamos começar a segunda parte aqui da nossa apresentação em relação às estatísticas vitais do nosso município no segundo quadrimestre, iniciando pelos nascidos vivos de mães residentes de Guarulhos. Então, de janeiro a agosto de 2023, tivemos 11.776 nascidos vivos na cidade de Guarulhos, dentre hospitais, outros estabelecimentos, nascimento em domicílio e outros. Embaixo temos as principais causas de mortalidade dos residentes de Guarulhos também no segundo quadrimestre, dividido aí pelas causas do capítulo do CID-10, de janeiro a agosto também, totalizando aí 5.794 óbitos. No próximo slide, a gente pode ver aqui uma representação gráfica das principais causas de mortalidade, com destaque aí de doenças do aparelho circulatório, seguida de neoplasias e doenças do aparelho respiratório. Aqui no slide 26, nós temos as doenças de notificação compulsória do segundo quadrimestre, de janeiro a agosto também. E aí a gente tem a lista das doenças que são passíveis de notificação. Dados são do Sinannet, são atualizados e são sujeitos a alteração de acordo com o mês de diagnóstico. No slide 27, nós temos as principais causas de internação nos nossos hospitais municipais no primeiro e segundo quadrimestre de 2023, totalizando aí 20.921 internações de janeiro a agosto. E embaixo a gente tem a representação gráfica também, de acordo com o capítulo do CID-10, destacando aí gravidez, parto e puerpério de internação, doenças do aparelho respiratório, circulatório e lesões, envenenamentos e outras consequências de causas externas. Lembrando que esses dados são extraídos dos bancos oficiais do Ministério da Saúde, Esse, no caso, Sistema de Informações Hospitalares, DataSUS, e os dados de agosto são os dados preliminares do Banco Municipal, atualizado em 22/9. Aqui no slide 28, a gente inicia com a nossa produção hospitalar e pré-hospitalar, das internações, as autorizações de internações hospitalares, das AIHs, que chamamos, realizadas por gestão e por tipo. Então, nos nossos hospitais municipais, que são HMCA,
JJM, HMU, Estela Maris e Pimentas Bom Sucesso, tivemos no segundo quadrimestre 10.832 internações. E por tipo de leito, que a gente separa, é o mesmo quantitativo, em leitos cirúrgicos, obstétricos, clínicos, psiquiátricos e pediátricos. E abaixo a gente tem informação dos nossos hospitais de gestão estadual. Nós temos os dados consolidados de maio a julho. O banco de agosto para esses hospitais estaduais ainda não está disponível. Então, de maio a julho, o Hospital Geral e o Hospital Padre Bento fizeram 5.758 internações. E também, ao lado, o demonstrativo por tipo de leito. Aqui a gente tem uma série histórica da nossa produção hospitalar, total de internações dos hospitais municipais. Se mantém aí, né, uma média aí entre 9 e 10 mil internações por mês, por quadrimestre, desculpa, desde 2019. Aqui a gente tem uma outra representação em relação às internações por equipamento dos nossos hospitais municipais também, e a evolução. Outra representação em relação ao tipo de leito de internação, cirúrgico, obstétrico, clínico, psiquiátrico e pediátrico. Aqui a gente entra na parte da nossa rede de urgência e emergência pré-hospitalar fixo, que chamamos das UPAs e PAs. Aqui a gente traz os dados do Departamento de Coordenação da Urgência e Emergência em relação ao percentual mensal de ocupação de leitos. Os leitos existentes nas UPAs e PAs, eles não são passíveis de... não são AIHs, né? Não consideram internações, mas são leitos que existem nas UPAs e PAs. Então, por tipo aí, Covid, a gente não teve nenhuma ocupação em relação à Covid. Os não Covid tivemos uma média de 47,73 e desocupados 52,28. E abaixo a representação gráfica também por mês em relação aos leitos, ressaltando que não houve observação por Covid nesses leitos. Aqui a gente também tem um dado em relação à classificação de risco nas nossas unidades de pronto atendimento no segundo quadrimestre. E aí a gente vê pela porcentagem na representação gráfica que 66,38% dos atendimentos são de classificação verde, seguida aí de classificação amarela, laranja, azul, né? E vermelha com 0,09% de atendimentos. Aqui a gente traz os dados das consultas médicas de urgência nas UPAs e PAs, nas nossas unidades, tanto de gestão direta quanto indireta, PA Paravente, UPA Paulista, UPA Tabuão, PA Bom Sucesso, Maria Dirce, UPA São João Lavras, PA Dona Luísa, Parque Alvorada e UPA Cumbica, totalizando aí no segundo quadrimestre 392.357 consultas médicas. Abaixo a representação gráfica também por quadrimestre desde 2019. Aqui a gente traz os dados do Sistema de Informações Ambulatoriais, também do DataSUS do Ministério, com o banco de agosto preliminar do Banco Municipal. Em relação às consultas médicas de urgência nos hospitais, a gente tem nos hospitais municipais, então JJM, HMCA, HMU e Pimentas Bom Sucesso, totalizando 144.627 consultas no segundo quadrimestre, e nos estaduais, Padre Bento e HGG, de maio a julho, 21.635 consultas. Abaixo a representação gráfica dos nossos hospitais municipais por equipamento. Aqui no slide 36, a gente traz os dados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, em relação ao quantitativo de atendimentos, chamadas recebidas, atendimento pré-hospitalar, o atendimento das motolâncias, o envio de unidade de suporte básico de vida, o de suporte avançado, a regulação médica de urgência. E os dois últimos, a gente tem o transporte interhospitalar, que a gente vai ver mais para frente também, que ele aparece lá na questão do transporte sanitário, transporte ambulatorial. Aqui a gente traz dados também do SAMU, porém são dados do Departamento de Urgência e Emergência, dados tabulados por eles. Em relação ao segundo quadrimestre, o total de atendimentos efetivos no SAMU, nos meses de maio, junho, julho e agosto, conforme o tipo de suporte, básico de vida, avançado de vida, intermediário ou as motolâncias. E embaixo a gente tem um tempo médio de resposta em relação ao chamado atendimento, transmissão e saída da base e o atendimento efetivo. E no último quadro a gente tem a questão do tempo de resposta por prioridade, entre azul, verde, amarela, laranja, vermelha, nos meses de maio, junho, julho e agosto. Essa média vale destacar que a gente tem um acompanhamento pelo Tribunal de Contas desse número, esse quantitativo de minutos, né, em relação ao tempo de resposta por prioridade.
Aqui está um pouco pequeno, eu não vou ler tudo, mas a gente tem as principais ações das unidades de pronto atendimento, tanto da administração direta quanto da administração indireta. Alvorada, Bom Sucesso, Dona Luísa, Paravente, alguns cursos, capacitações, inauguração, pintura, reforma, troca de equipamento, recebimento de novos equipamentos. E aí vale lembrar aí que todas as unidades realizaram as ações de conscientização nos meses comemorativos, como a Semana da Enfermagem e o Maio Amarelo. Aqui a gente tem um destaque aí para o recebimento das ambulâncias do SAMU e as motolâncias. Aqui no Hospital Municipal de Urgência também a gente tem as principais ações aí no segundo quadrimestre, então algumas obras, pintura, aquisição de equipamentos, boas práticas em cardiologia, o protocolo de infarto agudo do miocárdio, pintura de sala de emergência, o protocolo da sepse e aquisição de equipamento hospitalar. Aqui no Hospital Pimentas Bom Sucesso também nós temos aí algumas adequações que foram realizadas nos consultórios de atendimento de ortopedia e cirurgia geral, também boas práticas em cardiologia, realizado pela Behring e o HCOR, implantação também do protocolo de infarto agudo do miocárdio, projeto Lean nas emergências, a sala da recepção da obstetrícia e a aquisição de nova sala cirúrgica. No Hospital Municipal da Criança e do Adolescente, aí também nós tivemos a reforma e reestruturação do setor da UTI, né? Piso, parede, teto, sala de apoio, sala de acolhimento, setor de radiologia, sala de raio-x, sala de tomografia, aí a gente tem a imagem do tomógrafo, sala de raio-x digital, a campanha Faça Bonito, testagem rápida para vírus, VSR, e algumas outras questões que foram concluídas aí no segundo quadrimestre. Aqui a gente passa para a produção ambulatorial dos nossos centros de especialidades, né? Nossos centros de especialidades aí são os 4 CEMEGs, um em cada região de saúde, e o ambulatório da criança, que no segundo quadrimestre totalizaram 48.995 consultas médicas. E abaixo também a representação gráfica por quadrimestre e por equipamento. Aqui a gente tem os nossos outros centros especializados, que são o Campid, o SER2, SAI Carlos Cruz, CTA, Banco de Leite Humano, Cerese Centro, Cerese Pimentas Cumbica, Cerese São João Bom Sucesso, totalizando 11.230 consultas médicas no segundo quadrimestre de 2023, e abaixo também a representação por equipamento. Fora os nossos centros especializados, a gente tem os outros estabelecimentos que também realizam as consultas médicas em atenção especializada, os nossos hospitais, o JJM, o Estela Maris, o HMCA, o HMU, a Clínica H Médica e o Hospital Pimentas Bom Sucesso, que totalizaram aí no segundo quadrimestre 28.502 consultas médicas em atenção especializada. Aqui a gente traz as informações dos nossos CAPs, né? Centro de Atenção Psicossocial. A gente traz o total da produção ambulatorial aprovada, não apenas consulta médica, mas todas as consultas e procedimentos por todas as categorias profissionais. Então, no segundo quadrimestre, nós tivemos 107.265 procedimentos realizados nos nossos CAPs, e abaixo também a representação gráfica por equipamento e por quadrimestre. Aqui a gente faz uma estratificação aí do nosso Centro Municipal de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, o CEMPIX, no Fracalanza, né? A gente também traz o total da produção, entre consultas e procedimentos de todas as categorias. Então, a gente tem aí as práticas corporais, oficina de massagem, meditação, musicoterapia, biodança, dança circular, acupuntura, auriculoterapia, cromoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, terapia de florais e tratamento homeopático, totalizando aí 3.377 procedimentos no segundo quadrimestre de 23. Aqui, em relação aos nossos centros de especialidades odontológicas, os CELs, a gente traz o total nos 4 CELs das 4 regiões, CEL Macedo, Vila Galvão, São João, Jardim Angélica, totalizaram aí no segundo quadrimestre 23.580 procedimentos, e ao lado a gente tem esse quantitativo por grupo de procedimento. É o mesmo quantitativo, ações, promoções de prevenção e saúde, procedimentos de finalidade diagnóstica, clínicos, cirúrgicos e órteses, próteses e materiais especiais. E abaixo também a representação gráfica aí desde do segundo quadrimestre de 2019 por equipamento. Aqui a gente entra nos dados da atenção primária à saúde no segundo quadrimestre. Segundo quadrimestre, nós tivemos aí 277.170 consultas médicas, 82.479 consultas de enfermagem. A representação gráfica abaixo, isso corrobora com a questão da contratação dos médicos, né, que completaram todas as equipes aí da atenção básica, todas as unidades possuem médico.
No segundo quadro, a gente tem a complementação em relação às visitas domiciliares dos ACS e as consultas odontológicas. Então, foram 814.809 visitas domiciliares e 17.775 consultas odontológicas. Existe uma nota em referente aqui às consultas odontológicas, que os dados referentes aos atendimentos odontológicos individuais estão sendo revisados pelas equipes técnicas, uma vez que o decréscimo apontado no sistema até a data da última leitura não condiz com as ações, diretrizes e capacidade instalada. Caso haja alguma alteração, esses dados a gente coloca na apresentação, são dados, né, preliminares, e caso haja alguma alteração, a gente notifica à Câmara e aos demais. Aqui a gente tem algumas ações de campanhas e mutirões na atenção básica. Então, campanha de coleta de Papa Nicolau, Maio Amarelo, Maio Laranja, Junho Vermelho e Laranja. Saúde promove ações em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Testagem de infecções sexualmente transmissíveis. Enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Abertura das UBS para mutirão de Papa Nicolau, mutirão de consulta em infectologia, radiografia, Dia da Saúde Ocular, alerta para prevenção de doenças que podem levar à perda de visão. E aqui a gente tem algumas imagens em relação aos mutirões. Papa Nicolau, 6.168 exames realizados. O Maio Amarelo, o programa Vida no Trânsito, em alusão ao Dia Internacional de Conscientização para a Redução de Acidentes de Trânsito. Mutirão de espirometria para a detecção da doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, foram 700 exames realizados. Programa Menina dos Olhos, Dia da Saúde Ocular. E aqui um resumo de tudo que a gente colocou, né, e onde foram realizados, todas as ações daí do quadrimestre. A gente teve também algumas capacitações profissionais em relação a diabetes tipo 2, dietas para pacientes disfásicos, violência contra a pessoa com deficiência, tratamento de feridas, biossegurança e capacitação de agentes comunitários da saúde. Aí algumas imagens. Em relação às pessoas em situação de rua, a gente teve ações de cidadania com testagem para HIV e sífilis, orientação e distribuição de insumos, Cinepop, CAPS-AD, Praça 8, o Hyper Noite Centro, o ABAMB e Pastoral do Povo de Rua. Em relação às PICs, as práticas integrativas complementares em saúde, a gente teve palestra sobre hipnoterapia ericksoniana, aí em 26 de maio. Prevenção e promoção da saúde também, algumas outras ações que foram realizadas, né? Ação de testagem na Câmara dos Vereadores, orientação e distribuição de insumos, testagem rápida, ação em parceria com o Instituto Brasileiro de Ensino, orientações de distribuição de preservativos, gel lubrificante, panfletos voltados à população idosa. Em relação à saúde indígena, aí a gente teve os representantes da aldeia Filhos dessa Terra, do Cabo Sul, profissionais de saúde e autoridades reunidas na Secretaria da Saúde para discutir a criação de uma linha de cuidado para a saúde indígena no município. Saúde mental também nós tivemos algumas ações, o CAPS Infanto Juvenil e a Unidade de Acolhimento Infantil Amigo Jovem, oficina cultural, sarau, apresentação de CAPS-AD, Copa da Inclusão, exposição Memórias do Alvorecer e ações voltadas ao público-alvo do CAPS Bom Clima, TEAR e CAPS-AD. Também tivemos ações aí da assistência farmacêutica em relação ao uso racional de medicamentos, automedicação e o descarte correto de medicamentos inutilizados. Mais algumas imagens. Aqui a gente tem um condensado do Saúde Agora, que é a abertura das unidades aos sábados, né? Ao menos uma por região de saúde, e todos os atendimentos que são realizados. Consultas, vacinas, testes rápidos, atualizações, Bolsa Família, todas as atividades que são realizadas aí durante a abertura das unidades aos sábados. Aqui a gente tem mais algumas matérias que foram disponibilizadas no site oficial da Prefeitura, em relação às ações, campanhas, nos meses de maio, junho, julho e agosto, com os links. E aqui a gente parte para os exames citopatológicos do colo do útero, o Papa Nicolau, nas nossas unidades municipais. A gente faz o recorte aí, inicialmente, todas as faixas etárias, mulheres residentes de todas as faixas etárias, totalizando aí 22.747 exames no segundo quadrimestre. E o recorte na faixa prioritária, 18.831 exames. A faixa etária prioritária de 25 a 64 anos. E embaixo também a representação gráfica desses dois recortes. No slide 69, temos a mamografia, também inicialmente em todas as faixas etárias nas nossas unidades municipais, segundo quadrimestre, totalizando 4.033 exames, e nos hospitais estaduais, 2.479.
E na faixa etária prioritária, aí, preconizada pelo Ministério, de 50 a 69 anos, tivemos 2.560 exames nas nossas unidades municipais e 1.566 nos hospitais estaduais. Em relação à ultrassonografia, nós temos aí a gestão municipal, que são realizados no SEMEC São João, Pimentas Cumbica, SEMEG Centro, SEMEG Cantareira, JJM, Estela Maris, HMCA, HMU e Pimentas Bom Sucesso, totalizando 25.621 exames de ultrassom no segundo quadrimestre, e nos estaduais de maio a julho, 5.942 exames. E abaixo a representação gráfica também dos nossos estabelecimentos de saúde municipais. Em relação à tomografia, segundo quadrimestre de 2023, Estela Maris, HMU, HMCA entrou agora, né, no segundo quadrimestre, a gente mostrou lá no outro slide a imagem do tomógrafo, e Pimentas Bom Sucesso, totalizando 8.303 tomografias no segundo quadrimestre, e os estaduais, Hospital Geral e Hospital Padre Bento, 5.835 de maio a julho. E abaixo também a representação gráfica. Esse slide a gente traz as contrapartidas da Escola SUS, né, em relação às instituições de ensino, os créditos referentes ao segundo quadrimestre, das universidades aí Uninove, Unisa, UNG e as nossas demais instituições de ensino. Abaixo a gente tem a lista de todas essas instituições, os débitos que foram realizados no segundo quadrimestre e também os itens adquiridos com esses débitos, né? É só em relação à UNG, que a contrapartida deles é em relação ao serviço de ecoterapia, vagas por mês, 500 vagas de estágio por semestre. Aqui a gente começa nas auditorias, né? Auditorias internas e externas. A gente tem um consolidado aí de segundo quadrimestre em relação às auditorias selecionadas pelo sistema do Ministério da Saúde, em relação às internações, às AIHs apresentadas. Então, só o consolidado do segundo quadrimestre, tivemos 11.313 AIHs apresentadas. Dessas, 1.981 foram auditadas. Das auditadas, 4,3% foram rejeitadas. E totalizando aí no final 10.832 AIHs aprovadas, correspondendo aí a 95,7% do total. Aqui a gente traz um detalhamento em relação às auditorias por estabelecimento e por mês do quadrimestre. Então, maio e junho nos hospitais JJ, Estela, HMCA, HMU e Pimentas. Na mesma lógica do quadro, AIHs apresentadas, auditadas, rejeitadas e aprovadas. Maio, junho, julho, agosto. E aqui um acumulado de 2023 do primeiro quadrimestre e do segundo quadrimestre. Aqui a gente tem, até como preconiza a Lei 141 de 2012, né? A explicação das auditorias, o que foi realizado, quais foram as apresentações das competências, o que se procedeu depois disso, das atividades, os ofícios que foram encaminhados em relação à manutenção do bloqueio da IH e as orientações e medidas a serem adotadas pelos hospitais para poderem reapresentar as internações. Então, a gente tem aí a competência, apresentação 6 de 23, competência 5, apresentação 7, competência 6, apresentação 8, competência 7, e apresentação setembro, competência agosto 23. E aí, no final, a gente tem também as auditorias de internações sobrepostas ao Estado, que nessas competências do quadrimestre não houve críticas de AIH para serem analisadas. Aqui a gente tem a condução das análises de queixas e solicitações internas, o encaminhamento de ofícios aí, né, referente a alguns casos que foram apontados. Aqui no slide 80 a gente entra na parte de vigilância em saúde. Na vigilância a gente traz os dados acumulados do exercício, então a gente tem os dados do primeiro e segundo quadrimestre. Em relação a ocorrências com acidentes com animais peçonhentos, 42, solicitações atendidas, animais capturados e remoção de abelhas e marimbondos no segundo quadrimestre. Abaixo a gente tem a ocorrência da utilização de soro antiofídico, escorpiônico, antiaracnídico e lanômico. Lembrando aí no segundo quadrimestre, a gente teve só a utilização do soro antiaracnídico. Lembrando que o soro é utilizado por caso e não por quantidade de ampolas. Ao lado a gente tem os acidentes com animais domésticos, as ocorrências, né? Inquéritos por agressão de cães e gatos e a utilização do soro antirrábico e antitetânico, também na mesma lógica, utilizado por caso e não por quantidade de ampolas. Abaixo a gente tem a questão da esporotricose, casos confirmados no período.
Então, tivemos aí 32 casos de esporotricose humana no segundo quadrimestre. Em relação à busca ativa, acompanhamento de tratamento, abandono, avaliação clínica, 1.117 ocorrências. E número de eutanásias e óbitos, a contabilização das solicitações procedentes e demanda espontânea do Centro de Controle de Zoonoses, 108 no segundo quadrimestre. No próximo slide, a gente tem as ações em vigilância. Em relação a avaliações de LTA, foram 267 no segundo quadrimestre. E inspeções e fiscalizações, 9.445. Em relação à coleta, análise e controle de alimentos e SUAB, no segundo quadrimestre, tivemos 71 coletas de amostras de alimento. Microbiológica, 2.052. Amostra SUAB, 16. E microbiológica SUAB, 172. Em relação ao coleta, análise e controle de água, no segundo quadrimestre tivemos 258 coletas de amostras, 1.290 físico-química e 516 microbiológicas. Ao lado, a gente tem os dados do nosso Serviço de Verificação de Óbito, o SVO. As atividades de rotina, no segundo quadrimestre, foram 1.148 recolhimento de cadáveres e 778 necrópsias realizadas. Em relação à solicitação de desratização e controle de vetores, foram 116 desratizações e 20 desinsetizações realizadas no segundo quadrimestre. E aí as ações educativas e capacitações de promoção e prevenção à saúde, da vigilância de todas as suas divisões e serviços, foram 179 no segundo quadrimestre. Aqui a gente tem os dados em relação ao Aedes aegypti. Casos positivos de dengue no segundo quadrimestre foram 705. Nenhum para zika, nenhum para chikungunya, nenhum de febre amarela. E as ações de combate ao Aedes, visitas casa a casa, nebulizações, denúncias, obras, bloqueios, foram 375.805 ações. Aqui a gente tem os dados do nosso Laboratório de Saúde Pública. Os exames realizados no nosso laboratório, os exames complementares, são os de dengue, leptospirose e tuberculose. E fora esses exames, o laboratório também recebe, prepara e envia as amostras para os laboratórios de referência do município. No segundo quadrimestre foram recebidas, preparadas e enviadas 4.247 amostras. E abaixo a gente tem aí o detalhamento da quantitativo de amostra e por quais, de quais amostras. De janeiro a agosto e do primeiro e segundo quadrimestre totalizaram aí 5.958. Aqui a gente também tem algumas matérias relacionadas à vigilância em saúde do segundo quadrimestre de 2023, maio, junho, julho e agosto, disponíveis no site oficial da Prefeitura. Aqui no slide 85, a gente entra na questão de obras e infraestrutura do município, em relação a ordens de serviço de manutenção e infraestrutura, de maio a agosto, divididos aí em elétrica, hidráulica, pintura, poda, serralheria, serviços gerais, carpintaria. Tivemos 944 ordens de serviço. Em relação à informática e tecnologia, helpdesk, telecomunicações, laboratórios, sistemas e relógios de ponto, tivemos um total de 1.940 chamados atendidos no quadrimestre, no segundo quadrimestre. Em relação a ordens de serviços de equipamentos médicos e odontológicos, médico hospitalar tivemos 479 e odontológicos 409, somando aí 888 chamados, ordens de serviço. Gestão da frota, que é a utilização das viaturas, tivemos aí 4.807 atendimentos no segundo quadrimestre. Em relação aos atendimentos do transporte ambulatorial agendados, tivemos aí 2.217 de van adaptada, 1.478 de ambulâncias e 9.809 de van, totalizando 13.504 no segundo quadrimestre. Em relação aos atendimentos da Central de Ambulância de Urgência e Emergência, tivemos 3.320 atendimentos no segundo quadrimestre. Aqui a gente traz a informação do Hospital Pimentas Bom Sucesso em relação à terceira fase, obras no segundo, terceiro e quinto parcial pavimentos. O Estado está em atendimento de Comunique-se para obter autorização da Caixa Econômica para início do processo licitatório. E aí algumas imagens. Em relação ao UBS Irapuru, a obra consiste na adequação do prédio, 60% de status, conclusão prevista em outubro de 23, e algumas imagens do lavatório e do sanitário. Aqui mais algumas imagens do DML, troca de cobertura, esquadria de salas e esquadria da circulação. Em relação ao UBS Água Azul, a ordem de início da obra para adequação do prédio também se deu em 9/8, tem 5% de execução, algumas imagens da fachada e o início dos gabaritos. Em relação ao UBS Morros,
a obra está paralisada, mas também consiste na adequação do prédio. A gente não tem mais dados fotográficos, só a questão da fachada. Tivemos a questão da adequação do prédio da saúde sala de acolhimento da saúde do trabalhador, que fica lá na sede da secretaria, 100% concluída. O CAMPD também, a ordem de início se deu em 28 de agosto de 23. Ainda não temos dados fotográficos. Consiste também na adequação do prédio. Em relação ao Centro Especializado de Reabilitação 2, reforma de todo o prédio. A obra está paralisada, mas já foi executado 70%, e aí algumas imagens. O BS Fortaleza consiste na adequação do prédio também, 25% de execução, e algumas imagens de como está. Mais algumas imagens da UBS Fortaleza. A UBS Paravente, ela tem 25% também de execução. Algumas imagens, adequação do prédio locado também. Mais algumas imagens do interior. E aqui, para finalizar, a informação do nosso Hospital Infanto-Juvenil de Guarulhos, o HIG. Em resumo, é a concorrência pública internacional, que ocorreu o leilão em 4/7. Homologação ocorreu em 4/8. 4/9 foi prorrogado por mais 30 dias a assinatura do contrato. E dia 4/10 se encerra o prazo para assinatura do contrato. Prazo previsto de obras, 15 meses. E aí uma imagem do projeto arquitetônico. E é isso. Obrigada a todos. Anunciar a presença do vereador Luiz da Sede, que também é membro da Comissão da Saúde. Se quiser, poderá fazer parte da mesa. Nosso vereador. Assessores e vereadores presentes: Daniel, vereador Lamé, Andréia, vereador Romildo, Sueli, vereador Jaime Júnior, Joyce, vereador Leandro Dourado, Edson Bento, vereador Paulo Roberto, Rodrigo, vereador Alexandre Dentista, Ana Paula, vereador Rafael Acosta e Edmilson, vereador presidente Ticiano. E o doutor Lee, médico da Câmara, também presente. Seja bem-vindo, doutor. Nesse momento, eu encerro as inscrições. Eu vou começar com as palavras dos vereadores. Primeiramente, vereadores e vereadoras. Primeiramente, eu convido a doutora Márcia Tasquete para fazer uso da tribuna por 5 minutos, vereadora. Bom dia a todos. Presente, vereadoras, vereadores, todos os trabalhadores da saúde que se encontram aqui, secretário de saúde, doutor Ricardo, presidente Geraldo Celestino, a todos os conselheiros aqui presentes e todos os trabalhadores da casa que fazem um trabalho para que essa audiência se estenda, muitas vezes, um pouquinho mais do que o nosso presidente quer, né? E eu vou começar aqui fazendo aqui uma pergunta para o secretário, como sempre, né, secretário? Eu sempre te pergunto as coisas. Nós estamos com um problema sério com relação às farmácias. E, embora no demonstrativo aí da prestação de contas tem lá algo falando, né, algumas coisas falando de farmácias, ações de farmacêuticos, nós não temos algo relevante às ações que estão sendo realizadas para a contratação dos farmacêuticos.
porque nós estamos enfrentando isso de uma forma muito chata. É toda hora uma cobrança de que a farmácia está fechada, de que a farmácia não atende até o horário que tem que atender. Muitas vezes, eles concedem senha até as 2 horas da tarde ou até 3 horas da tarde, sendo que a UBS fecha às 19, né? Então, nós precisamos que o senhor explique para a gente qual é a ação e o que está sendo feito para a contratação de urgência de farmacêutico, para que a gente não passe por isso. E uma outra pergunta que também eu quero fazer para o senhor é com relação à obra paralisada do HMU, porque nos slides não apresentaram algumas obras, mas não foi me apresentado essa. E a obra do HMU é para a psiquiatria nova. Nós precisamos entender se retoma, se não retoma, até porque, liberando aquele outro espaço da psiquiatria que hoje está sendo utilizado, nós podemos ter outros projetos dentro do HMU que hoje, os slides mesmos comprovam, que é o hospital que mais realiza exame, é o hospital que mais atende. Então, nós precisamos de uma atenção, de um olhar muito especial para esse hospital. Então, eu gostaria também que o senhor explicasse para a gente com relação a isso e desse uma atenção especial para essa obra que está paralisada. É isso, um bom dia a todos. Obrigado, doutora Márcia Tasquete. Que todos sigam o exemplo da doutora Márcia. Rápida e objetiva. Vereadora Janete Rocha Pietá, por favor. 5 minutos. Ela sobe protestando. Ele me adora. Bom dia a todos os trabalhadores, trabalhadoras da saúde. Eu quero fazer aqui, doutor Ricardo Rui, uma saudação ao coração de cada uma e cada um, porque hoje é o dia do coração. E quando falo em coração, eu me lembro do Estela Maris. E sobre o Estela Maris, eu queria fazer uma pergunta ontem direta. Nós tivemos ontem, e o presidente está aqui, o pessoal aí das finanças colocaram que haverá um aporte de 30 milhões, principalmente para a saúde e também para a assistência social. E aí eu pergunto, vai sobrar alguma coisa para o Estela Maris? Porque eles precisam agora, né? Então, a minha pergunta é muito direta. Eu sempre falo, o coração dos homens tem que... As doenças cardíacas é mais para os homens, 10% é para as mulheres. Quero aproveitar aqui e saudar os conselheiros. Estou vendo aqui o João do Irapuru, a Gildete Cavalcante, a Vera, a Maria Regina Aparecida e o Aloísio, foram os que eu anotei. E aí, senhor secretário, eu queria fazer algumas perguntas para o Bruno. Uma pergunta, Bruno, é o seguinte: você fala do repasse que é maior federal do que estadual. E eu queria saber aonde fica a questão da farmácia do alto custo, porque eu estou tendo muitas reclamações da dificuldade de conseguir remédio de alto custo. Então, essa é uma competência do Estado. E aproveito para prestar minha homenagem à farmacêutica lá da Vila Barros, que foi agredida, e muitos farmacêuticos estão saindo porque o salário é muito baixo. Então, é uma questão que nós temos que ver, né? Sobre a questão, então, coração, não se esqueça, hoje é dia do coração, não se esqueça do Estela Maris. A farmácia do alto custo, aonde está aqui da descrição, eu não vi, eu vi dose certa, não sei se está incluído na descrição. Na outra apresentação, vocês me falaram que ia fazer uma apresentação do Zero à Fila, que de repente sumiu. Aonde está o Zero à Fila, que disseram que ia apresentar dessa vez? Não me apresentaram, hein? Eu estou cobrando.
Sobre a questão do HMU, aliás, eu estive lá hoje fazendo divulgação, você que é enfermeira e atendente de enfermagem, vai ter no dia 1º, além da eleição dos conselheiros tutelares, que todo cidadão e cidadã deve votar, a do Corém. Não se esqueça, eu estou aí apoiando a chapa 3 de oposição ao Corém, né? Em relação ao HMU, eu queria dizer que eu me senti envergonhada quando o hospital tem que ser um lugar de limpeza. E, no fundo, na rua do fundo, gente, por favor, eu fiz, inclusive, um vídeo. Tanta madeira jogada, tanto caco, tanto lixo. É vigilância sanitária. Vigilância tem que ir lá, porque o negócio está feio. Acho que não tiraram. Então, do HMU, eu quero saber a questão do telhado e a questão da limpeza ali do fundo, porque é uma vergonha mesmo. O hospital é muito bonito pela frente, mas pelo fundo é muito problemático e eu estou fazendo a cobrança. Em relação à questão laboratorial, eu vi que está tendo mais dengue. E da dengue, eu quero saber, aqui, 703 casos na página 82, quero saber que região que tem dengue. Porque dengue, qual é o período que maior incidência de dengue? Não é o período das águas? Eu acho que está tendo muita dengue por não ser um período de águas. Então, é alarmante essa questão da dengue. Quero também fazer questões sobre aqui o item carga viral. Também um índice muito grande. E aí eu quero informações, né? Porque nós temos que... o laboratório apresentou um caso alarmante de dengue. E, para finalizar, eu queria saber como é que fica a relação, por que é que o governo do Estado o governo federal tem um repasse de 21,5%. E o estadual, eu não anotei, mas parece que é 2%. É 2%, né? Qual a política que está havendo para que haja maior repasse estadual para a saúde da cidade? E aí eu quero cobrar qual está sendo o empenho da saúde, porque, milagrosamente, nós conseguimos, por repasse da LOA desse ano, a lei orçamentária, uma verba para a conclusão do Hospital da Mulher. Como é que fica isso? E no dia 31 de dezembro acaba. Eu já estou alertando que tem que começar a utilizar, né? Porque nós queremos que esse hospital seja concluído. Quanto tempo ainda tem, presidente? Zerou? Então, muito obrigada. São as perguntas que eu tenho para fazer, viu? Lembre-se do seu coração, lembre-se do Estela Mares. Meu coração está bom, vereadora. Obrigado, vereadora Janete. A vereadora Carlinda Tinoco, por favor. Olá, bom dia a todos e a todas. Cumprimento a mesa em nome do secretário Dr. Ricardo Rui. E a minha pergunta hoje, Dr. Ricardo, seria sobre a reforma da UBS de Morros. Se ela já tem um prazo, se tratando que ela está paralisada, né? De acordo aqui com o nosso gráfico, as obras de infraestrutura estão paradas. Então, eu gostaria de saber se já há uma data prévia para o começo dessa reforma. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador Luiz Assede, por favor. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a mesa, em nome do secretário Ricardo Rui, cumprimento todos. Doutor Ricardo Rui, eu que sou da região do Pimenta, sempre estou no Hospital Pimenta, e o Hospital Pimenta realmente melhorou muito. Graças a Deus, com essa Santa Casa lá, tem melhorado bastante. Mas a pergunta do pessoal da região do Pimentas é 2 andares que tem na região do Pimenta que não finaliza.
Tem 2 andares que deveria hoje servir muito e avançar muito, com muitas salas lá para atender a população. E a gente que anda lá, o pessoal pergunta, mas por que não finaliza? Por que não acaba? E a gente não tem uma resposta. E eu queria saber do senhor qual é o projeto que tem para o Hospital Pimenta para finalizar aquela obra do Hospital Pimenta. Obrigado, pessoal. Obrigado, vereador. Agora a Zélia, presidente do Conselho Municipal de Saúde. 5 minutos, Zélia. Bom dia a todos, todas. Bom dia às pessoas que estão nos assistindo da residência, dos seus locais de trabalho. Antes de eu começar, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio pela perda do nosso querido conselheiro municipal de saúde, Zuquila, que também foi vereador nesta casa, certo? Ele foi conselheiro e cumpriu a sua missão lá conosco. E também ao trabalhador que se suicidou. Mais um trabalhador da saúde se suicidou tem mais ou menos uns 10 dias. Luiz Carlos. E por que eu estou fazendo isso? Porque a história conta o futuro para as próximas gerações, que é o futuro. Então, gostaria, por favor, que a gente fizesse 1 minuto de silêncio. No final do seu pronunciamento, eu defiro o pedido Ok. de Vossa Senhoria. Ok. Então, mas vamos lá. E agora eu quero cumprimentar todos os conselheiros municipais que estão aqui. Sandra Amorim, levanta a mão, por favor. Senhor Sebastião, nosso querido conselheiro gestor que tem acompanhado esse conselho municipal, o senhor Edvos, conselheiro gestor da UBS Paulista, Lúcia Peniche, Dona Vera, Dona Judete, Maria Regina, Aparecida Crepaldi, seu Aloísio, João Inácio, Amanda é conselheira, Viviane Haddad, Valesca é conselheira, deixa eu ver, Alessa também estou vendo ali, doutor Ricardo Rui é conselheiro, o vice-presidente Graco, a Renata, até a publicação ainda é conselheira no Conselho Municipal de Saúde, João Inácio, meu grande companheiro de longas datas, nossos filhos têm quase a mesma idade, certo? E os trabalhadores que aqui estão, do GT de trabalho, talvez eu não lembre ainda o nome de todos, mas eu vi aqui, Tiago, quem mais está? O do Recreio São Jorge, como é que é o nome? Alex, se não me engano, está ali, ó, que compõe o grupo de trabalho que foi deliberado no Conselho para que a gente discutisse e encontrasse saídas contra a violência aos trabalhadores. E ampliou toda a discussão, porque também tem violência interna, tem assédio e tudo. Mas, neste momento, o Conselho vai debater a externa, do usuário aos trabalhadores. Quero também aqui a servidora pública. Na pessoa dela, também cumprimento as outras 2 servidoras que ficaram. Júlia Ribeiro e a Thalita e Dona Angélica, que compõem a nossa equipe lá no Conselho Municipal, para elaborar, para receber os telefonemas, me informar a mim e os demais conselheiros, as notícias da cidade, as respostas, as solicitações da cidade, é o que faz todo o protocolo de serviço. Esqueci de dizer também, Rafael Sebastião, diretor do DECU e também é conselheiro municipal, certo? Se eu esquecer algum, eu vou olhando e vou lembrando. Mas vamos lá, pessoal. Hoje parece até que a gente combinou as falas com as vereadoras que estiveram aqui. E aí, na pessoa de todas as mulheres, que é maioria nesse país, eu quero cumprimentar as vereadoras. E na pessoa do doutor Ricardo Rui, eu cumprimento os demais vereadores que estão. Mas vamos lá. Parece até que a gente combinou algumas coisas. Assegurar a todos uma vida saudável e prometer o bem-estar para todos em todas as idades. É da Constituição. É da saúde. Não adianta apresentar somente os indicadores, pois no cotidiano e nos dados, em relação às séries históricas, percebe-se que a sensação de saúde está cada vez mais reduzida.
em Guarulhos. E está refletida no quadro das folhas que foram apresentadas aqui na parte financeira, porque o Conselho não fez ainda a análise da assistência. E mesmo hoje, nas questões financeiras, ela é parcial, porque o Ministério da Saúde só encaminhou bem em cima da hora e não deu. Mas a Secretaria cumpriu aquilo que nós acordamos no início deste mandato, desta gestão. Antes de vir à Câmara, cumprir a 141 e apresentar no Conselho Municipal. Então, foi apresentado terça-feira, dia 26, a parte toda financeira, foram feitas várias perguntas, estamos aguardando os retornos, e no dia da assistência teremos uma outra reunião para a gente debater a assistência à saúde. Mas vamos lá. O principal problema da Secretaria de Saúde é a dificuldade de fixar e ampliar recursos humanos na atenção primária, na especializada, na urgência e emergência. E por quê? O Zélia, PDV... Oi? Já passou de 5 minutos. Nossa! E 30 segundos. Vai ser rapidinho, agora vai ser corrido. Pode ser? Não, PDV por favor, sem reposição. Os vereadores respeitaram o tempo de 5 minutos. Nossa. Eu peço a Vossa Senhoria também que respeite. Tá, então, ok. Mas então eu não vou ler tudo, mas eu vou encerrar a minha fala dizendo o seguinte. A sensação de saúde que a gente não vê na cidade é pela ausência de RH. E pela ausência do RH, os trabalhadores têm apanhado, porque ninguém aguenta ficar 4 horas dentro de uma UBS aguardando para atualizar o seu cadastro. Porque nós temos um programa de informação que não funciona tão bem. Outra questão que eu quero colocar aqui. Não adianta a gente ter contratado os PJs, os médicos PJ, porque não tem ACS, não tem farmacêutico, não tem retaguarda de enfermagem, nós não temos ACS. Então, nós ficamos totalmente de mão atada. E a gente não quer que os trabalhadores apanhem. Eles foram os grandes heróis aqui na pandemia. E eles precisam ser respeitados por todos nesta cidade. Pelos usuários, pelos outros trabalhadores, por essa casa parlamentar, Zélia, pela concluir, por favor. Já vou concluir. E pela Assembleia Legislativa. E eu encaminharei os documentos dos pactos que a Secretaria precisa cumprir para que a gente tenha saúde e sensação de qualidade no mesmo montante dos recursos que se apresentou aqui em todos os quadrimestres. Obrigada. Eu deferi 1 minuto de silêncio. Eu deferi 1 minuto de silêncio a pedido da dona Zélia. Então, por favor, 1 minuto de silêncio pela morte dos servidores. Eu vou passar a palavra agora para o Graco Neves, vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde. Fala da audiência que não deu tempo de dizer. Oi? Fala da audiência que não deu tempo de dizer. Tá. Bom, eu gostaria de cumprimentar a todos os vereadores, vereadoras, conselheiros e todos os funcionários aqui presentes e a mesa. E gostaria de fazer um grande agradecimento aqui e reconhecer que isso aconteceu agora nesse quadrimestre. Foi a equiparação dos salários para médicos dentistas, de modo gradativo, mas foi uma vitória que a gente teve frente à Secretaria de Saúde, que está o Dr. Ricardo Rui, e junto ao prefeito Guti. Então, nós, da POPG, agradecemos muito
o atendimento à saúde. Mas eu gostaria de deixar uma pergunta aqui para o secretário, e gostaria de deixar bem explícito em relação à produtividade da emergência e urgência nos nossos lugares de atendimento aqui. Entender que houve 66% de atendimento verde. E entender que isso é uma resposta da falta de atendimento que não está tendo na atenção primária, não está tendo nas UBSs. Isso é uma observação para que a gente deixa transparente para a administração que precisamos o quê? Contratação de novos funcionários, mais UBSs. Pergunto a vocês, nesses últimos 8 anos de governo, quantas UBSs foram novas, foram inauguradas? Quantas UBSs novas nessa cidade? A população cresceu e as UBSs continuam o mesmo número. Isso significa o quê? Déficit de atendimento na atenção primária. É isso que a gente precisa começar a observar, é isso que precisa começar a prever para o futuro. Em relação à odontologia, eu gostaria de deixar bem transparente que o que não aconteceu nesses 8 anos foi uma perda muito grande. O que nós não conseguimos fazer nesses últimos 8 anos, estamos começando a fazer agora. Estamos começando a querer restabelecer. Peço ao secretário que foque em relação ao serviço de prótese dentária. 8 anos que nós estamos quase sem laboratório de prótese dentária, sem a contratação. 8 anos que a população não tem o laboratório de prótese dentária para melhorar o seu atendimento da população. O ambulatório da criança, onde faz os aparelhos ortodônticos, está produzindo o mínimo possível de aparelhos para a criança. Isso é uma intenção, um objetivo que vocês da administração foquem o laboratório, a contratação do laboratório de prótese dentária. E também a gente pede que entende que sem a contratação e sem a criação de novos cargos na área odontológica, nós não vamos conseguir fazer a meta de atendimento que tanto a gestão quer, tanto a população quer, tanto os vereadores querem que faça esse atendimento. Então, vamos focar a administração, contratação e criação de novos cargos da área de profissionais da odontologia, e não só da odontologia, como outros cargos dentro da Secretaria da Saúde. E vou deixar uma observação para o secretário. Secretário, nós não vamos conseguir ter permanência de funcionários na Secretaria de Saúde, isso desde médicos, cirurgião-dentista, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, todos os profissionais, os atendentes SUS, as ACS, se nós não fizermos o plano de cargos e carreiras dentro da Secretaria de Saúde, nós precisamos fazer com que o funcionário sinta uma segurança com o seu futuro. Nós não podemos perder a excelência dos profissionais da Secretaria de Saúde. E cobro aqui toda a mesa, toda a Comissão de Saúde da Câmara, a vereadora Márcia Tasquete, todas as vereadoras, todos os vereadores, façam as fiscalizações nas UBS, sim. É a função de vocês. Para concluir. Cobrem lá o que deve ser feito
pela gestão, pelos trabalhadores, e entendam que a UBS é um lugar de ter o tratamento da saúde e não de se prejudicar a saúde. Muito obrigado a todos. Obrigado. Como não há mais inscritos, eu passo a palavra ao Dr. Ricardo Rui para responder as perguntas e, posteriormente, as considerações finais. Bom, então, respondendo aí aos questionamentos, parabenizar a apresentação aqui do Bruno da Gabi, que mostrou que, apesar da complexidade da Secretaria de Saúde, os serviços estão funcionando, né? Apesar de a gente faz uma contratualização de um número de atendimento, esse número de atendimento aumentou muito após pandemia, né? Muitas pessoas migraram dos planos de saúde para SUS. Guarulhos é uma cidade SUS dependente. Você pega, sei lá, um São José dos Campos, você pega um Campinas, a população não é tão SUS dependente como Guarulhos, né? Também pelas questões sociais, né? A cidade é uma cidade rica, porém a distribuição de renda na cidade é baixa ainda, né? Então a população depende muito do serviço público. Então, mesmo assim, mostra a complexidade da apresentação, que todos os nossos serviços estão funcionando. Não tem nada que esteja parado, né? Tem falta, às vezes, de funcionário, um ou outro, em algum serviço, mas a porta está aberta, está atendendo, as nossas ações estão sendo realizadas, né? E parabenizo esses guerreiros da saúde que estão lá, realmente, que se empenham para dar o melhor para a população, que não é fácil. A gente vê nos noticiários o problema na saúde no Brasil inteiro, né? Guarulhos não vai ser diferente, uma cidade industrial, né? Com tantos problemas e questões sociais aí. Em relação à vereadora Márcia, a gente chamou os farmacêuticos do último concurso, foi aprovado pela JOF, da Junta Orçamentária. De 33 que chamamos, 4 não assumiram, 29 já estão assumindo aí, mas tem um certo prazo, né? Até 60, às vezes 90 dias para a pessoa assumir o cargo e realmente começar a trabalhar. Ainda falta mais, então a gente tem que terminar esse chamamento desse pessoal que está no concurso, para depois provavelmente fazer um novo concurso, né? Chamamos também os práticos de farmácia, que foram práticos de farmácia também chamamos nesse novo concurso para prático, né? Há 31 vagas, né? Tá. Então, a próxima ação agora é sair a desistência desses farmacêuticos para a gente poder fazer um novo concurso público aí. A obra do HMU, tivemos um problema com a empresa, não é gestão da saúde, é gestão da obras, Secretaria de Obras, questão da psiquiatria do HMU, né? Então, o contrato está um pouco judicializado, está sendo rescindido e vai ter que fazer uma nova licitação, né? Mas, assim, também, depois de 20 anos, eu acho que a reforma do telhado, 30, né? Depois de 30 anos, a reforma do telhado está sendo feita agora. Quer dizer, não sei o que aconteceu, mas tudo caiu na minha gestão. Todos os problemas caíram na minha gestão, a gente vem pilotando aí. E para fazer também a reforma do HMU, precisou utilizar aquele espaço que está adiantado da psiquiatria como meio canteiro de obras ali, para poder terminar o telhado e agora retomar essa obra da psiquiatria, que nós temos intenção de continuar a psiquiatria lá, que é uma porta que já existe, vai ser muito difícil a gente tirar a psiquiatria do HMU. Acho difícil, até porque é central também, então, urgência, né? Agora a vereadora Janete, em relação ao Estela Mares e JJM. Oi? Sim, mas é PIX.
Não, o aporte é para a gente, honrar os nossos serviços que estão em andamento. A questão do Stella Maris e do JJM, fizemos já reunião lá no Governo do Estado. O Governo do Estado fez uma proposta para eles aumentar a oferta de serviços para que possa ter algum repasse do Governo do Estado. Em relação à Prefeitura, nós estamos em tratativas, né? A Prefeitura pediu uma pesquisa de preço de tudo que eles compram e a Prefeitura compra, para comparar questão financeira, se eles compram bem, se eles têm essa parte contábil, porque como envolve dinheiro público, eu acho que nós temos que saber como é utilizado também as compras dentro desses hospitais. Outra coisa também, um exercício que todo mundo está fazendo, eu acho que toda a Secretaria está fazendo, de contenção de gastos. Eles têm também um trabalho de contenção de despesas, para poder a gente chegar num denominador comum. Também está em tratativas com a Câmara Municipal, né, sobre algum repasse. E isso aí, o valor ainda não está fechado com o governo, que vem agora, através dessas duas ações que o governo pediu, ter a reunião final com o governo sobre o repasse ao Stella Maris e JJM. Né? Farmácia de alto custo é de governabilidade do Estado, do governo do Estado. A gente não tem assim, previsão no nosso orçamento de incluir medicamento de alto custo. Porque se a gente começa a bancar ações do Estado, o Estado tira o pé ou a mão. Né? Como a gente tivemos que agora fazer as cirurgias de fêmur, tive que fazer, porque o Estado não estava dando conta. Daqui a pouco, se o Estado vê que a gente está dando conta, ele já não faz mais no Hospital Geral. Então a gente também não pode abraçar tudo, nós temos que assumir a nossa parte, que é praticamente a atenção básica, né? E um certo nível de complexidade. Senão, nós vamos acabar com o orçamento da Prefeitura e só vai atender saúde. Não vai fazer obra, não vai fazer mais nada. Hã? O Estado está um pouco moroso. O que nós fizemos no Estado, a senhora perguntou sobre repasse, nós estamos fazendo um documento, nós tivemos lá para pedir dinheiro, estamos fazendo um documento que eles solicitaram também a gente ofertar mais serviços para eles, para o Estado, para a gente receber mais uma verba esse ano aí para a gente poder fechar todas as contas da questão da saúde também. Tá? Como Santo André parece que recebeu mais ou menos nesse termo aí um bom valor de repasse. Sim, estamos. Sim, nós estamos. Esse assunto do CROSS foi uma coisa que nós questionamos lá para o governo aumentar a oferta de serviços para a gente aqui, de alta complexidade. Né? A questão do Inservives lá do HMU, da questão lá do fundo, eu acho que quem conheceu o HMU há uns anos atrás era horrível. Hoje nós temos piso trocado, o hospital está muito mais bonito na frente. Lá atrás é a parte operacional. Às vezes você vê ali que tem uma cadeira de roda, uma cama, porque existe a manutenção, existe a usina de O2 também, que nós fizemos lá, que não existia. Hoje nós temos suprido de oxigênio, tem usina própria de O2 lá. Né? E eu acho que a questão de reforçar a organização lá atrás, de limpeza, isso não é difícil fazer. É questão de gestão do hospital mesmo, mas o hospital melhorou muito essa parte do ambiente hospitalar. Né? O que mais? Em relação à dengue, Centro, 465 casos, Cantareira, 633, São João, 175, Pimentas, 398. Pelo tamanho da cidade, não é um número estrondoso, né? E agora nós estamos finalizando aí uma contratação de uma empresa que vai fazer o combate, né? A fêmea do mosquito da dengue, que ela é que passa a doença. Então, contratando uma empresa
que é um trabalho aí que foi apresentado no COSENS, tinha uma verba própria federal para o combate, que é o macho, né? Que o macho ele é tratado, esse mosquito, e ele vai, no cruzamento com a fêmea, não vai mais proliferar a doença aí numa região que você colocar esse macho tratado para cruzamento com a fêmea. Né? Carga viral, né? Melhorou o fluxo, né? O encaminhamento é centralizado no laboratório para amostra de rotina de carga viral. Antes era enviado ao UBS. Tá? Em relação ao financeiro, Estado e repasse, o Bruno quer falar? Né? Eu falo a minha parte aqui. Né? Em relação à vereadora Carlinda, reforma da OBS Morro, né? Devido ao solo, né, a execução das obras, foi necessária a adequação dos projetos. Quando você começa uma obra, às vezes aparece uma coisa que não estava prevista, atrasa um pouco, né? São realizados os estudos. Né? A previsão de retomada entre 60 ou 90 dias deve estar retomando a obra. O vereador Luiz da Sede, terceira fase, a gente precisa dos recursos federais, no caso da Caixa Econômica Federal, que é muito exigente. Né? A gente responde os comuniques, aí pedem mais comuniques, tá? Para a gente terminar essa obra do segundo, terceiro e quinto pavimentos, que na verdade lá, que vai ser lá? Destinado ao atendimento obstétrico, UTI pediátrica e psiquiatria, né? Além de a área de internação também, e também o sistema de climatização. Então, isso é que está previsto lá para aquelas áreas lá. Em relação ao Graco, né, a vice-presidente do Conselho, pelo contrário, a produtividade, né, aliás, a produtividade na urgência e emergência está alta. Porém, com a contratação dos 200 profissionais, quando se contrata médico, também se aumenta a demanda de outras áreas, mais remédio, mais exames, né? Vai precisar mais de funcionário ali na recepção, né? mais demanda para poder preencher documento, para poder alimentar o sistema. É lógico que a reivindicação da população era o atendimento médico. Hoje nós temos 100% das unidades com médico. Nunca teve isso aí, viu, Janete? Nunca teve 100% de médico na rede, e hoje nós temos. Na PSF e nas equipes família e nas UBS, tanto mista como estratégia da família. Nunca teve. Histórico, tá? E nunca... Calma. Só que aí você põe médico, aí vai demandar mais farmacêutico, vai demandar mais ACS. Não, mas nós estamos substituindo. Nós fizemos isso para dar um retorno à população. Estão sendo substituídos agora esses médicos, seja por concurso, seja pelo Programa Federal do Mais Médicos ou Médicos pelo Brasil, né? Tá? Acho que até dezembro, 75 médicos. Fura-fila, acho que é a Gabi. Zero a fila. Ah, não, fura-fila é outra coisa. Então, a cobertura, viu, Graco? Cobertura da atenção básica hoje está em 55%. Tá? Nunca se chegou acima de 49%, nem 48%. Tá? 55%. O que acontece? Se você pegar aquela pizza lá que o Bruno mostrou, você vê que a maioria é ficha verde. A população, ela quer a coisa mais imediata. Então, ela quer logo fazer o exame. Então, ela vai na porta ou da UPA ou do pronto-socorro. Então, com o tempo, né, eu acho que o reflexo demora um pouco, porque nós conseguimos completar esse quadro de médicos esse ano, né? Então, com o tempo, eu acho que o reflexo na porta vai começar a aparecer e cair a procura por ficha verde, ficha azul, né? Só os casos graves que é o ideal. Se você pegar o Hospital do Pimentas, que o contrato acho que era para atender 10 mil, está atendendo 18 mil. Você vê que não é fácil administrar essa parte, não, tá? E além da atenção básica, a gente colocou médico. Nós temos psiquiatra na rede,
Tem plano de saúde que não tem psiquiatra. Né? Uma colega uma vez me ligou, pediu, doutor, você arruma um psiquiatra para mim, mas aonde que é? No SUS? Falou, não, no convênio, nem vou falar o nome. Eu liguei no convênio, porque eu sou associado a esse plano, falou que não tinha psiquiatra. E nós temos na rede pública, quanto que nós temos? Uns 10 ou 12 já, né? Psiquiatras atendendo. Então nós temos no CAPS, né? Nós estamos com médico no SER, no CAMPD, no SAI e no CTA. Então, assim, tudo, e fora ainda um serviço que está vindo prefeitos e secretários de outra cidade aqui conhecer a nossa telesaúde, telemedicina. Tá? E nós implantamos também, por enquanto, para o servidor da saúde. A telesaúde. Obrigado. Né? E com o tempo, talvez a gente consiga implantar para todos os servidores da prefeitura também. Né? Da saúde. Então nós temos... Não sei, eu acho que teve muito pior a saúde. Eu acho que melhorou um pouco aí a sensação, né? É igual sensação de segurança pública, né? Se você vê bastante policial, pô, melhorou. Se você vê bastante médico, acho que dá uma sensação de que melhorou também. Não só médico, também todas as outras categorias, né? E a questão da prótese, do Centro Especial Odontológico está praticamente atendendo 500 casos por mês, né? Total. O total, né? E parcial, 3.800 próteses removíveis, tá? O problema aí é que quando foi lá no final da outra gestão, né? Que foi cancelado o empenho de uma empresa que ficou sem receber. E essa pessoa... Então, mas por quê? Porque essa pessoa, ela ganha... Só dar uma orientação, é importante... Tá, eu vou explanar. O secretário terminar a explanação. Se alguém tiver algum questionamento, eu vou dar uma questão de ordem rápida, entendeu? Porque essa audiência é fiscalizada pelo Tribunal de Contas. E eles fazem vários apontamentos posteriormente que... Então, nas intervenções. O vencedor ganha, que é o mesmo vencedor que ficou sem receber do governo anterior, e não entrega. Então a questão está judicializada mesmo da questão do laboratório de prótese, tá? O plano de cargos e carreira de salário não é de gestão da saúde, é de gestão da Secretaria de Gestão da SGE. Para mim também é bom, porque eu sou funcionário concursado também, eu sou favorável, mas eu também dependo da administração. Não depende da saúde, né? Eu acho que é uma coisa que a gente pede também, a gente no RH, a gente está sempre... É um direito do servidor que optou, em vez de ir para a iniciativa privada, ficar trabalhando no serviço público e também ter uma garantia de melhora de salário aí, tá? Agora a Gabi vai responder algumas questões, né? E o Bruno também. Só um esclarecimento em relação à colocação da dona Zélia. Os nossos dados aqui do Ministério, eles estão completos, não é uma apresentação parcial. É do quadrimestre de maio a agosto. Agosto a gente diz que são dados preliminares, mas eles também são do Ministério da Saúde. A execução financeira, os dados são completos, são extraídos do CIOPS, referente ao quadrimestre inteiro. Em relação ao Zero Fila, os dados eles são contemplados na apresentação, eles não estão recortados, porém eles estão inseridos nas consultas especializadas. Mais para cima. O banco do Ministério ele não faz essa estratificação. Quando a gente extrai do Ministério, eles vêm todos juntos. Então, eles já estão nos dados oficiais e a evolução do primeiro para o segundo quadrimestre dá para verificar, através das consultas especializadas, exames, tanto nos nossos hospitais, né, quanto nos demais serviços, nos centros de especialidades. E os dados do Zero Fila, eles já estão dentro da apresentação da prestação de contas. Vou passar para o Bruno. Olá, vereadora Janete. Com relação a alguns questionamentos feitos,
Com relação à farmácia de alto custo, o secretário já exemplificou, né, o motivo de não aparecer na nossa prestação de contas. Se trata de uma ação direta do Estado. Com relação ao que nós recebemos do programa Dose Certa e Glicemia do Estado, é um repasse financeiro direto do Estado ao município, onde adquirimos medicamentos da lista da Rename, né? São medicamentos básicos, especializados. É importante salientar que ele é muito, muito baixo frente à demanda total da despesa do município. Tá? Nós recebemos cerca de 3 milhões juntando esses dois programas Dose Certa e Glicemia, e o município ele gasta ao longo do ano cerca de 30 milhões com medicamentos. Então, é um repasse bastante baixo pelo Estado com esses programas, porém o município e repasses do governo federal complementam a despesa com assistência farmacêutica. Com relação àquele gráfico de pizza, né, onde o município aparece como 77% financiador da saúde, se trata de um quadro sempre nesses mesmos números, né? Não é uma realidade apenas de Guarulhos, mas de todos os outros municípios. O Estado ele é responsável, né, dentro das atribuições e responsabilidades dos entes, por ações diretas de assistência à saúde. Então, por exemplo, ele oferece vagas via CROSS de especialidades, das oncologias, tem os hospitais estaduais, e, em contrapartida, ele repassa muito pouco recurso para a ação direta do município. Né? Por isso que o gráfico de pizza mostra apenas 1,2% de orçamento do Estado. Né? Então, assim, existem programas de repasse regular e contínuo do Estado, que são assistência básica, o glicemia, dose certa e o sistema prisional. Isso são recursos que representam apenas 1,2% do orçamento. Em contrapartida, o Estado, né, tem por responsabilidade a oferta de vagas via CROSS, ao serviço de oncologia. O governo federal tem um repasse maior, aí, que representa cerca de 21,5%, baseado na produção dos serviços de média e alta complexidade, da atenção básica, alguns incentivos vinculados a habilitações que temos, ou qualificações de serviço, mas se trata de algo que todos os municípios do Brasil apresentam essa mesma proporção. O grande financiador do Sistema Único de Saúde são os municípios. Acredito que tenha sido esses questionamentos. Retomo ao secretário. Eu vou abrir uma exceção. O Graco pediu a questão de ordem. E se os vereadores também, fiquem à vontade. Né? Questão de ordem, gente. Não é para fazer novos questionamentos. E é questão de ordem, é questão de ordem. Vamos lá. Uma pergunta, presidente. Está tendo do Ministério Público uma fiscalização, como o presidente falou, sobre a fiscalização que tem aqui, auditada por Tribunal de Contas, é isso, né? Tribunal. Não, você está falando aqui a audiência, toda audiência da saúde, o Tribunal de Contas acompanha. Tá bom. Encaminhada a ata da audiência. Tá. É justamente isso que eu gostaria de falar. No início desse governo, há exatamente mais ou menos uns 7 ou quase 8 anos atrás, em relação a prótese, tinha um laboratório de prótese contratado e a gestão anterior a esta gestão chegava até dever mais ou menos a quase 2 meses. No terceiro mês, a gestão pagava. Essa gestão, no início da gestão, perdemos o laboratório de prótese justamente porque, no início dessa gestão, a gestão decidiu não pagar e houve um conflito em relação aos débitos com o laboratório de prótese. Aí a população ficou todos esses anos sem o atendimento de prótese, só com a prótese interna. A prótese interna não dá conta para fazer o serviço, é impossível. O que houve sim uma nova licitação e este mesmo laboratório que a prefeitura não pagou, na minha época, se eu estiver errado, é uma fala minha, se eu estiver errado, me corrija, esse mesmo laboratório que a prefeitura não pagou, ganhou a licitação. Esse laboratório, ao assumir... Graco, você está voltando à audiência, por favor. Não é eu estou falando da questão de ordem sobre o laboratório, presidente. Conclua. E ao assumir esse laboratório, ao assumir essa licitação, ele não prestou o serviço e só falou que iria prestar o serviço de prótese.
se a prefeitura quitasse os débitos anteriores. No fim, judicializou. Nós estamos com o laboratório judicializado, esse serviço judicializado na prefeitura, há quase 8 anos. Por isso que a gente não tem o atendimento de prótese. Peço ao secretário que viabilize isso para solucionar o problema da população. É isso daí que eu gostaria de falar. Obrigado. Bom, registrado, Graco. Só. Obrigado, a Zélia. Questão de ordem, Zélia. A questão de ordem que eu quero colocar é que o Conselho, o que eu não consegui ler, será protocolado agora à tarde aqui na Câmara. E eu quero colocar uma questão aqui. Qual a questão de ordem? Minha questão de ordem, só comunicando. O presidente tem que se dirigir. O senhor acolhe o documento à tarde do Conselho, porque eu não consegui falar tudo? Sim, ok. Acolhemos. Certo. A outra questão que eu quero colocar é sobre o fila zero. O fila zero, o zero a fila. Nós, no Conselho Municipal, não recebemos todos os elementos suficientes, os documentos suficientes para a gente fazer a prestação de conta no Conselho. Até porque, consta em ata que é um recurso que veio só do governo do Estado para o fundo municipal. Então, por isso que ele ficou em separado e foi uma deliberação do Conselho, no pleno do Conselho. Outra questão. O último quadrimestre de 2023, que também foi apresentado, nós estivemos aqui, o pleno do Conselho rejeitou as contas daquele período. E para mim finalizar, eu quero colocar o seguinte: nós precisamos que a gente tenha um gerenciamento melhor das obras. A secretaria, ela tem o mando das emendas parlamentares, dos recursos. Pode ser feito por qualquer lugar, desde que a secretaria também faça junto, acompanhe junto a obra. Para encerrar, Célia. E a outra questão que eu quero colocar é sobre a rotatividade de mão de obras da ZOS. É muito difícil se fixar vínculo, e essa cidade é uma cidade escola de saúde pública. Obrigada. Obrigado, Zélia. Por favor, vereador. E a senhora tem muita saúde, né, vereador? Graças a Deus. Eu me cuido. Percebo. Eu me cuido. Eu vou, inclusive, fazer uma caminhadinha para Aparecida. Só 175 quilômetros. Oh, que bom. Então, Gabriela, eu não fiquei satisfeita e vou formalizar agora que eu gostaria de uma resposta, porque na outra audiência foi-me dito que iria apresentar um quadro desse zero fura-fila, é uma coisa assim. É o zero a fila, é isso mesmo. É bonito, né? Zero a fila ou passa para outra fila. Tudo bem. Mas aí eu quero saber um relatório mais específico, porque é dinheiro do Estado e eu estou cobrando. Eu quero dizer que o município, tanto que eu falei da pizza, o município repassa 77%. O Estado, 1,2%, isso é uma vergonha. E aí eu quero ter mais detalhes desse zero a fila, ou passa para outra fila. Eu quero mais detalhes das vagas do CROSS. Como nós sofremos aqui e está havendo um problema muito grave. Isso não é problema do município, mas o SUS é tripartite. Então, nós precisamos de cobrar isso. E cobrar, inclusive, essa questão oncológica. Porque sofre muito a população. E aí, eu gostaria de saber, porque eu não fui contra o programa de zero a fila, mas a forma como ele foi feito, ele trouxe problemas, porque ele não fez todos os exames, a pessoa fazia um, faltava outro, e aí não voltava para o médico. E finalizo dizendo o seguinte: nós queremos, senhor secretário, saúde é um poço sem fundo.
e nós precisamos de ter uma interlocução com o governo do Estado. E eu quero saber, o senhor não me respondeu, como é que está aquela emenda que nós conseguimos aqui, milagrosamente, de 5 milhões, e vai se perder. E o governo do Estado, o presidente aí do orçamento é o próprio nosso querido vereador decano Geraldo Celestino. Eu quero saber como é que está sendo usado. Tem que ser usado, senão perde. E nós temos que acabar aquele Hospital da Mulher. Concluir. Obrigado, já concluí. Não precisava. Oxe! Sobre a questão do zero a fila, vereadora Janete, sobre a questão do zero a fila, a senhora pode efetuar um requerimento, protocolar direto na secretaria, que o secretário vai responder para Vossa Excelência. A questão da emenda, por favor, que ela questionou, poderia responder a vereadora? Não, a emenda está no orçamento e depende sobre a construção do Instituto da Mulher. Então, depende da prestação de contas do JJM com o governo do Estado. Não tem nada a ver com a prefeitura. A parte da prefeitura está tudo certo. O entrave que tem é entre o Estado e o JJM. É isso? Não é para isso? Não é para a mulher? A vereadora Janete foi a única vereadora que nós acatamos uma emenda no orçamento, ao qual eu presidi, e está dando trabalho até hoje, né, vereadora? A sua emenda. Eu peço... A emenda da senhora foi dentro do orçamento municipal. A senhora faz um ofício à secretaria e pede esclarecimento, por favor. Nós estamos já avançando o horário, nós tínhamos marcado até 11 horas da manhã, e nesse período que eu estou presidindo a Comissão de Saúde, a gente montou um novo formato das audiências públicas, mais ágil, mais sucinta, né? Porque tinha audiências aqui antigamente, que era discutido questões do fim do mundo, que era uma disputa política, era uma briga política, era palanque político. Hoje não. Hoje nós vamos discutir a saúde, discutimos a saúde, tá? As perguntas pertinentes ao orçamento da saúde, por isso que as audiências estão sendo mais produtivas, mais rápidas e menos estressantes. Eu abri questão de ordem para o senhor já fez uso da palavra. Eu estarei aqui nessa comissão até 31/12/2024. Se eu me eleger, eu vou tentar voltar para a Comissão da Saúde. Vamos tentar, mas se a gente se reeleger. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou tratar todos com muito respeito. Aqui é um espaço democrático, é aberta a inscrição, todos têm direito a falar. E eu vou passar agora para o doutor Ricardo Rui fazer os agradecimentos e as considerações finais. Bom, quero agradecer aí, o vereador Geraldo pela condução dos trabalhos, brilhante condução dos trabalhos, a presidente do conselho, o meu grupo aqui, a Silvia, a Gabi, o Bruno, né? Presença dos vereadores, né? A Márcia, que apoiadora da telemedicina, que tem um projeto na casa, né? Já está aprovado, né? Para institucionalizar na prefeitura, né? Carlinda, o Luiz da Sede, né? Todos os representantes, a Janete, né? Que é verdade, tem que olhar para cá, fiquei olhando para cá, né? E pessoal do conselho, estamos aí sempre para tentar responder todas as questões, né? É bem complexo aí a rede, a saúde, mas o nosso pessoal aí é guerreiro, é transparente, enfrenta, né? Não foge da raia, não. Então, muito obrigado aí por essa espetacular audiência de prestação de contas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ricardo Rui, ao qual cumprimento toda a equipe, senhores vereadores, assessores, público presente, funcionários da prefeitura, a equipe da Câmara Municipal maravilhosa, através de Silvinho, eu agradeço toda a equipe da Câmara Municipal, a imprensa. Nosso muito obrigado. Não havendo mais assunto a ser tratado, declaro por encerrado a presente audiência.